Agora sim a gente vai dar início à nossa sabatina com o coronel Marcos Rocha, governador de Rondônia, que busca a reeleição. Está hoje conosco neste segundo dia de sabatina. Seja muito bem-vindo, candidato Everton Leone. Boa noite para você também. Boa noite, Meire Santos. Boa noite ao candidato Marcos Rocha, governador Marcos Rocha. Boa noite. É a sabatina hoje, a segunda sabatina. O livre exercício da democracia aqui nesse canal, em que nós oportunizamos não aos candidatos de falarem com a população, mas principalmente a população ouvir os candidatos, o que é o mais importante. Não há democracia sem informação. E é por isso que nós estamos aqui hoje trazendo o candidato Marcos Rocha. Boa noite, governador. Boa noite. Sempre bom recebê-lo aqui. É um prazer para mim. Por que o senhor quer voltar a governar o estado de Rondônia por mais 4 anos? Veja bem, eu quando assumi o estado e via como o estado de Rondônia estava, com situação financeira e orçamentária comprometida, né, com muitas demandas para serem atendidas, e mesmo a gente tendo vivido um período tão difícil, que é o período da pandemia, a gente conseguiu avançar na economia, na educação, inclusive também na saúde, né, na infraestrutura. Então isso me deu o desejo de consolidar, né, as ações que nós estamos desenvolvendo para fortalecer ainda mais o atendimento da nossa população. Candidato, eu preciso começar por esse assunto, não tem jeito. O que está rolando hoje no estado são declarações, vídeos do proprietário, do diretor, do presidente do Hospital do Amor, Henrique Prata. Ele tem sido até, de certa forma, contundente contra o seu governo, contra a sua gestão, se envolvendo praticamente na campanha política. Até onde ele está sendo injusto com o senhor e com o seu governo? Eu acredito que a maior injustiça que ele está cometendo são com as pessoas que estão com uma dificuldade muito grande nesse período, né? As pessoas que estão doentes, precisando de tratamento. O meu pai, ele teve câncer, ele sofreu por 3 anos, sabe? E eu vejo que até ir até as pessoas, no momento de fragilidade da vida delas, é uma tremenda injustiça, né? É uma falta de respeito, inclusive, eu vou dizer. Então, quanto a essa situação dele, né, de bater no governo do estado, se fosse só bater no governo do estado, né, mas não, ele está levando aos doentes. Entretanto, se ele batesse só no governo do estado, né, eu iria falar o seguinte: ele bateu muito no doutor Fernando Máximo no primeiro turno das eleições, no caso para deputado federal só tem um turno, né, e o doutor Fernando Máximo ele teve o maior número de votos da nossa população. Então Deus é justo, né? E o doutor Fernando Máximo foi eleito, né, estava comigo inclusive ainda agora, estou chegando agora do interior, né, direto para cá, né, como eu disse, ele estava comigo nas várias agendas. Agora, o que eu vou dizer aqui é que amanhã, até convido a SIC News, haverá uma sabatina, o horário está sendo acertado com as emissoras. Coletiva. Né, uma coletiva, né, onde será apresentada, né, todos os documentos. São 40.000 páginas de documentos analisados, né, que serão apresentados, né, e explicados detalhadamente amanhã. Bom, eu não sei, mas eu tenho a impressão que o julgamento do desempenho do secretário de saúde foi nas urnas, né? Exatamente, né? Quando a gente... Mais de 85 mil votos. Mais de 85 mil votos, né? E o maior número de votos entre os deputados federais, né? Ele estava apoiando uma outra deputada, né? O Henrique Prata, agora ele está apoiando o outro candidato a governo, né? E eu acho muito absurdo usar a fragilidade das pessoas num momento tão difícil, né, para envolver política. É uma falta de respeito, né? E o Fernando, ele teve, né, a resposta está aí. Se a saúde, apesar da pandemia, nós compramos um hospital, né, de alvenaria, nós compramos todos os equipamentos necessários, a gente conseguiu encaminhar recursos, inclusive, aos municípios, ajudamos a construir leitos de UTI em vários municípios. A resposta está aí, do trabalho realizado. Além disso, nós estamos construindo
o Hospital de Urgência e Emergência em Porto Velho, vamos também fazer a conclusão do Hospital de Guajará-Mirim e vamos construir um hospital em Ariquemes. Tudo isso agora, já nesse segundo mandato, se assim for a vontade de Deus. Governador, o senhor afirma novamente que o senhor está construindo o hospital. No debate, o seu oponente disse que o hospital não está sendo construído, que estaria num local impróprio, sem inclusive a documentação. O terreno não estaria documentado. Que história é essa? Não, isso daí é só para tentar confundir a população. A empresa ela participou de um leilão, né? A aquisição do terreno é por parte da empresa. Tudo é por parte da empresa e está trabalhando, fazendo toda a parte lá de drenagem, né? Ela sempre se começa por baixo. Então vamos ter ali sim um grande hospital que vai atender tanto a capital como também demandas que sejam mais graves, né, do interior, como vem atendendo João Paulo. Esse hospital ele vai ter 399 leitos, vão ter 60 leitos de UTI, né? Vai ter vários equipamentos, né, dentro desse hospital, né, que é o contrário do que acontece, né, com o nosso João Paulo II, que já atende há 40 anos, né, 40 anos o João Paulo II atende, né, os profissionais são fantásticos, mas a estrutura ela já não atende há muitos anos a população do estado de Rondônia, do nosso estado. O senhor está com a voz rouca, qual é a sua maratona de hoje? Como é que foi? Hoje a gente passou por 6 municípios, ontem passamos por outros vários municípios, carreatas maravilhosas, caminhadas, onde a gente está sendo recebido, por isso que eu fico rouco, né? Sendo recebido pela população. É muito gostoso a gente tá andando nas ruas e vem aquela multidão abraçar, né? Dizer que está junto, que é 44, né? Parabéns, né? Sou 44 e sou Bolsonaro, né? no governo federal. Então isso alegra muito meu coração. As pessoas estão agradecidas, inclusive, por algo que sempre deveria ter sido feito, né? Apoio aos municípios, né? Apoio em vias urbanas. Eu andei hoje em várias vias urbanas lindas, construídas pelo governo do estado, né? Então isso é maravilhoso. Então hoje foi outro dia maravilhoso, estou vindo direto, né? Mas estou feliz, né? Feliz com o que eu estou vendo, né? O calor humano nas ruas, né? Isso que vale a pena. Só a garganta que está reclamando. Se a gente for pensar, foram mais de 330 mil votos. É muita gente acreditando. Só que eu estou sentindo muito maior agora, né? E todas essas ações que vêm se jogando contra o governo, na verdade parece estar fortalecendo o governo. As pessoas elas não são mais enganadas. Elas já sabem o que é verdade e o que é mentira. E acho que por isso que a gente está tendo todo esse calor humano, né? As pessoas sentindo, né, que a gente está falando a verdade, né? Por mais que tentem destruir, né, imagens, né, das pessoas de bem. Então vamos seguir em frente. 44, Coronel Marcos Rocha. Governador, no que a pandemia atrapalhou no desenvolvimento das suas propostas neste primeiro mandato, quando o senhor foi eleito? No que atrapalhou a pandemia? E agora que nós temos um vírus controlado, o que esperar se o senhor for reeleito? A pandemia, Meire, Everton e toda a nossa população, falando nisso, eu comecei aqui sem dar uma boa noite, né? Dei uma boa noite e falei, estou pronto, mas boa noite a todos que nos assistem agora, né? É um prazer estar aqui também com todos vocês. A pandemia, ela tirou de nós a oportunidade da gente conseguir fazer aquilo no momento que queria, né? Eu conseguia tirar o Estado numa situação complicada que estava tanto no financeiro como orçamentário, e eu tinha sonhos naquele momento ali em 2020, na verdade finalzinho já de 2019, que era conseguir fazer o tchau poeira, o governo no campo, o governo na cidade, né? Aplicar recursos nas nossas escolas, mas infelizmente, em razão da pandemia, né, a parte de cultura, né, do esporte, do lazer, eu sou, né, um professor de karatê, eu tinha vontade, eu estava imaginando, eu vou dar aula de karatê, né, junto com o professor Arlindo Pereira, né, que é uma pessoa maravilhosa,
né, professor de karatê, meu sensei, inclusive, mas infelizmente a pandemia, Meire, ela adiou tudo aquilo que a gente planejava. Adiou no governo e adiou também dentro das nossas casas, né? Então, mas depois a gente começou a trabalhar forte. Eu estava dizendo hoje, nas cidades que eu passei, falei isso em 2 ou 3 cidades. Quanto a gente gastaria para salvar a vida de um filho? Tudo. Tudo. A gente tiraria a roupa do corpo, né? A gente até daria a vida, se assim fosse possível, para salvar a vida de um filho. Então, quando eu assumi o governo do estado e vi, né, eu até falei para minha esposa, na época, para a Luana, falei, Luana, agora eu sou pai de mais de 1.800.000 pessoas. Ela olhou para mim e disse assim, é verdade. Quando aconteceu a pandemia, eu me senti como esse pai, essa mãe, que daria tudo para poder ver o seu filho salvo. Só que aí é 1.800.000 pessoas, mais de 1.800.000 pessoas. E eu sofri com cada pessoa que a gente perdeu, até sem conhecer. Mas isso tudo atrapalhou muito. Só que agora a gente vem avançando, o vírus controlado, né, o nosso estado crescendo. Nosso estado ele é o 4º lugar em transparência no Brasil, superou estados fortes, inclusive. Né? O nosso estado ele tem o 5º menor índice de desemprego no nosso país, né? Que para mim não é suficiente. A gente tem que conseguir vencer mais ainda o desemprego. Quanto menos necessidade de ações sociais, aí a gente vai começar a sentir que o estado está ficando mais forte. Né? Então, é isso que a gente tem feito aqui no estado de Rondônia. Atrasou um pouco, mas não impediu. A gente está fazendo, e forte, e vamos fazer muito mais nos próximos 4 anos. Governador, eu tenho que voltar para o tema saúde. O senhor tem sido criticado pelo seu oponente por aquela famosa devolução do dinheiro para a construção do Hospital de Ariquemes. Isso efetivamente aconteceu? Por que aconteceu? E o senhor tem anunciado que quer construir o Hospital de Ariquemes num eventual segundo mandato. É isso mesmo? Olha só, durante a pandemia, como eu disse, todos os recursos necessários, ou seja, da serviço social também, algumas áreas também, do lazer, da cultura, do esporte, tudo a gente teve que destinar para poder atender as vidas, salvar as vidas da nossa gente. Então, qualquer construção, qualquer tipo de ação teria que ser devolvido, mas não foi esse o caso. O recurso nem, de fato, havia entrado no Estado, ele estava disponível na Caixa Econômica Federal. O recurso foi implantado, ou seja, destinado em 2012. Em 2015, o prazo estava vencido desse recurso. Eu só assumi o governo do Estado em 2019, entende? Em 2019. E se eu não entregasse, se não fosse feita a devolução desse recurso, incorreria em improbidade administrativa. Porque dentro do direito administrativo, ou seja, na área pública, você só pode fazer o que a lei determina, autoriza. É diferente, né, da parte privada, administração privada, né? Então, era necessária a devolução. Mas tem um outro aspecto que eu quero dizer. O recurso era de 2012. Em 2015, ou seja, 3 anos depois, ele já estava defasado. Imagina em 2019, quando eu assumi, né, ele estava muito defasado. Hoje, a construção daquele hospital, que à época era 35 milhões, inclusive o outro candidato errou, falou que era 30, né? Eu até corrigi, é 35, né? Esse recurso estava defasado e, além disso, hoje a construção
daquele hospital seria um pouco mais de 100 milhões. Então não daria. Tem um outro aspecto. Aquela estrutura, né, parcial que está construída lá, ela fugiu já de todas as regras da saúde para a construção de uma unidade hospitalar. Além disso, ela também não está suficiente, né, e nem em condições de receber qualquer tipo de atenção, né, ou seja, de se fazer algo ali em cima. Não teria como fazer. Então, eles tentaram me deixar, né, numa sinuca de bico ou num checkmate. Se ele disser, se ele fizer, é improbidade administrativa. Se ele devolver, aí eu digo que ele devolveu. Mas não importa. A verdade, ela é verdade, né? E a gente tem que contar, né? Exatamente por isso que eu disse em uma entrevista que eu não construiria aquele hospital, né? Que eu ia ver como faria, qual que de repente poderia estar sendo utilizado, né? Como estaria sendo feito. Então, não tem problema. O que importa aqui, que eu quero garantir a todos, né, de Ariquemes e região do Vale do Javari, é que o governo do estado, na próxima gestão, eu vou construir o hospital de Ariquemes. Isso basta. E vai concluir o de Guajará? Sim, o de Guajará é através da ABC, Agência Brasileira de Cooperação, né? Eu já trabalhei com ela quando eu fui secretário de Justiça e agora, né, já está tudo acertado, né, convênio firmado, eles estão vendo toda a situação documental, né, de projetos, na verdade. Então, tem 80% do prédio construído e a ABC vai fazer muito bem aquela unidade. Não só ela, também pronto-socorro infantil, aqui de Porto Velho, vai fazer também o Semitron. Então, são 3 unidades importantes para atender a nossa população. Governador, o senhor vai na Mina Linda aí, porque a sua garganta já está pedindo socorro, né? Eu quero aproveitar e dizer o seguinte, posso falar aqui? Pode, eu não sei o que você vai falar. O doutor Everton, eu sempre chamo ele assim, porque ele é mesmo um doutor, né? Então, ele me acostumou a beber Mina Linda, toda vez que eu venho aqui. Adivinha o que aconteceu? Virou... Eu só compro Mina Linda agora. Olha aí, viu? Só compro Mina Linda. Parabéns, é uma água muito gostosa. O nosso amigo, o nosso querido... o empresário, né? Meu Deus, me deu um branco agora. Está feliz da vida lá, certamente. Com certeza. Essa confissão do senhor aqui. Com certeza. Então, é muito boa, embalagem bem feita. Né? A gente fica feliz. Água nossa aqui da nossa terra. O Cleomildo, meu queridíssimo amigo Cleomildo, que está sempre conosco, grande parceiro, grande companheiro, acompanhando a gente, vibrando aqui com essa confissão aqui do governador. Eu peço a ele, por favor, vote 44, tá bom? E aviso para todos os funcionários também. Meire Santos. Governador, nós temos recebido muitas denúncias de conselheiros tutelares que nos procuram para relatar como é a situação hoje de jovens, de crianças que vivem em regiões ribeirinhas, em regiões rurais, principalmente no que se refere à questão da educação. Crianças que passaram de ano e ainda não sabem ler, não sabem somar e muitas que estão com conteúdos atrasados, outras que estão sem estudar e a situação está realmente caótica nesse setor. O senhor tem conhecimento da realidade hoje dessas crianças que são de responsabilidade do Estado e o que o senhor pretende fazer, se reeleito, para que essas crianças tenham seus direitos fundamentais garantidos, até porque uma das suas propostas no tópico de cidadania era justamente esse, fortalecer e garantir direitos fundamentais, e a educação é um deles. É verdade, no que tange as crianças, né, que são de responsabilidade do Estado de Rondônia, né, que são aquelas crianças a partir do 5º ano, ou também as turmas, né, de 1º ano, que a gente não tem, as ribeirinhas nesse caso, né, a gente está conseguindo, sim, eles já eram alfabetizados. Né? A pandemia ela tirou também isso da gente, né, porque muitas pessoas têm o apoio em casa, muitas crianças, né, têm o apoio em casa, né, mas nem todas as crianças têm como ter esse apoio. Né? Então,
a gente vai ter que passar, e isso não é só aqui no estado de Rondônia, Meire. Isso é em todo o Brasil. A gente vai ter que passar agora, nesse próximo ano, inclusive isso está sendo trabalhado junto às secretarias de educação, para que a gente consiga mudar essa realidade. Lembrando que eu já fui diretor de colégio, né, do Colégio Tiradentes, e no Colégio Tiradentes, lá sim, recebe crianças a partir do primeiro ano do ensino fundamental. São crianças de 5 anos de idade, né, de 6 anos de idade. Muitas crianças que chegavam ao Tiradentes não sabiam ler, né, e os professores, isso já lá atrás, há muitos anos atrás. Então, os professores, eles se desdobravam, meus amigos do Colégio Tiradentes, para poder ensinar as crianças. Então, o primeiro ano era um ano onde eles trabalhavam uma grande parte do ano para poder alfabetizar de forma mais contundente e assim poder passar o conteúdo do primeiro ano fundamental. É algo que a gente tem que trabalhar de forma completa, né? Não só no estado de Rondônia, mas no nosso país. É algo que tem que ser resolvido. E algumas crianças, elas iam muito bem, né? Havia crianças que, ao contrário, chegavam já lendo, né? Lendo e interpretando os textos, né? Por quê? Porque conseguia ter o apoio dentro de casa, né? A orientação anterior. Eu tenho um amigo que é de Israel, ele foi embaixador de Israel, e ele falou para mim assim: ô Marcos Rocha, você sabe por quê que em todas as áreas, né, as pessoas pensam por que Israel é tão pequeno e ao mesmo tempo é tão grande? É tão pequeno, mas ao mesmo tempo é tão forte, porque é forte. Aí ele mesmo respondeu, porque ele dizendo que lá em Israel, a criança, desde o momento que nasce, ela aprende matemática. E a língua eles aprendem, mas desde o momento que nascem, eles aprendem matemática financeira, né? Então, por isso que eles são tão fortes. Por isso que a gente foi implantando dentro do nosso sistema aqui de Rondônia, passo a passo, né, a matemática financeira, para a gente poder, em alguns anos, suprir essa carência do nosso povo. Governador, o agronegócio tem sido muito importante para o país, tem sido uma grande mola propulsora do nosso desenvolvimento. E aqui em Rondônia não é diferente. No seu plano de governo, o que o senhor está prevendo no eventual segundo mandato para fortalecer, para robustecer cada vez mais o nosso agronegócio? O agronegócio é uma área maravilhosa, onde a gente fez uma arrecadação. Na verdade, o produto, né, do agro, da agricultura, lá em 2019, era de 9 bilhões e 700 milhões de reais. Agora, esse ano, já ultrapassou os 24 bilhões de reais. Ou seja, em poucos anos, nós crescemos muito aqui no estado de Rondônia. Então, a gente tem projetos como o projeto que a gente vai fazer, a gente já tem o PAA, né, que é o que a gente faz para poder ter, né, aquela atenção direta ao pequeno produtor, que também produz mais. Nós vamos criar outros projetos, né, onde nós estaremos comprando, continuar a aquisição desses produtos, entregar sementes, mudas, né, trabalhar muito com pequeno, equipamentos, inclusive, para os pequenos produtores, né, que a gente quer que eles se fortaleçam. Isso tudo já muito bem acertado com a Secretaria de Agricultura já para o próximo mandato. Para os grandes, né, eu lembro sempre do Juca Mazzucchi, né, que é um grande produtor aqui. Ele falou: não precisa se preocupar com os grandes, que eles caminhariam sozinhos. Mesmo assim, a gente se preocupa sim, né? Nós ajudamos tanto na retirada da vacinação, né, contra a fitose. Hoje nós temos um grande rebanho bovino livre de aftosa sem vacinação, o maior do Brasil, né? A gente está conseguindo crescer muito e vamos continuar fazendo, né, com que essa área, que é a cara do estado de Rondônia, ela se fortaleça ainda mais. Então, podem contar produtores. Inclusive, fiz uma reunião agora, não sei se foi ontem ou hoje, né, que está tudo embolado, né, não sei se foi ontem ou hoje, com alguns produtores e também pessoal do comércio, né, e eles estavam satisfeitos
com as ações que o Estado tem levado, além de solicitarem, né, também algumas estradas em específico. Eles parabenizaram a Estrada do Boi, que a gente está construindo. Nós vamos fazer a conclusão dela, né, uma estrada maravilhosa que vai evitar 240 quilômetros de ida e volta, né, para quem trafega ali naquela região, né, de Corumbiara, inclusive, e outras estradas que a gente vai ter que tocar também. Apesar de ter um acordo com o governo federal da Expresso Porto, aqui em Porto Velho, que o governo federal faria, a gente pensa em começar. A gente tem 1 quilômetro, teve um candidato que falou que a gente não tinha feito nem 1 milímetro de estrada, né, no primeiro turno, mas a gente tem lá 1 quilômetro de estrada, até para proteger o Hospital das Santas Marcelinas, né, da Santa Marcelina. Então a gente fez 1 quilômetro e a gente vai providenciar, né, a continuação daquela estrada ali importante para os nossos produtores. O senhor falou em Santa Marcelina. Parece que elas estão passando algumas dificuldades lá, governador. Tem algum projeto, alguma coisa que possa ser feito? Porque eu acho que ela também pode lhe ajudar muito na saúde. O hospital pode lhe ajudar muito também a combater os problemas de saúde. Elas são uma bênção, né, para todos nós. São sérias, né, as irmãs Santas Marcelinas. Elas cuidam com muito carinho das pessoas que estão lá, tanto que a preocupação delas era a poeira, né, e por isso que eu me desdobrei para fazer, que é um asfalto muito caro ali para o estado, né? Mas a gente vai agora, com um pouco mais de orçamento, a gente consegue concluir. E a gente sempre trabalhou em conjunto, né? Por um grande período, eu tenho que ver se a Secretaria de Saúde ainda está utilizando leitos, né, das Santas Marcelinas. Tudo que eu puder fazer para ajudá-las, em razão do trabalho que elas desempenham, que é social, né? Elas entregam a vida. Desafoga o Estado, né? Desafoga o Estado. A gente quer sim trabalhar em conjunto. É claro que, né, na pandemia teve até o candidato falou, o outro candidato disse, tudo é pandemia, mas é verdade. A pandemia ela atrapalhou muito, né? Se ele quer que eu minta, eu não vou mentir. A pandemia atrapalhou muito, né? Mas tudo que a gente poderia fazer, a gente queria fazer, a gente teve que interromper em razão dessa doença, mas agora a gente está mais livre para seguir em frente. O senhor estava falando, governador, sobre a questão do desenvolvimento do Estado. O que o senhor pretende fazer para dar mais celeridade ao licenciamento ambiental e também à regularização fundiária junto à União? Nós criamos já projetos que fazem com que, inclusive eles agradeceram nessa reunião que eu falei, porque a gente pode fazer, né, ao pedir algumas licenças online, né? Então, os nossos produtores, né, eles têm como fazer isso online. A gente também criou vários sistemas, né, dentro da própria Cefim que facilitam a vida dos nossos empresários, né, porque eles podem também resolver online, diretamente, sem precisar ir ao local, né, ir à Cefim. Né? A gente vai criar para a próxima gestão, né, o banco de talentos, mas que na verdade é um conjunto dos currículos, né, para poder acelerar, né, e ajudar também a que exista um emprego e que seja um emprego para a pessoa que já está sendo habilitada ou habilitada para a área, né, porque nós criamos várias carretas da educação e escolas, salas de aula para poder ensinar a fazer ao trabalho. Nós vamos fazer também a escola do empreendedorismo, né? E também que vai fortalecer, inclusive, os negócios do nosso estado. A gente está trabalhando para o futuro, né? E, enfim, fizemos também o Refaz, né? Onde aqueles que haviam alguma dívida lá atrás, a gente conseguiu trabalhar de forma que essa empresa não fechasse, mas ao contrário, que ela tivesse condições de seguir em frente depois de um momento tão difícil de pandemia que nós passamos, né? Então, tudo a gente fez uma revisão. E o nosso comércio está bombando, né? O nosso agronegócio está crescendo, o comércio está bombando também, e o Estado, é claro, se a arrecadação aumentou,
é porque, mesmo diminuindo combustível e tudo mais, é porque a arrecadação subiu. Se a arrecadação subiu, é porque o comércio, né, enfim, cresceu. Governador, o pessoal do Morar Melhor, o Michael Mota, por exemplo, que está nos assistindo, eu infelizmente não posso fazer nem 10% das perguntas que estão chegando aqui, que estão chegando lá em cima para a gente. É um turbilhão de mensagens aqui para o governador. E a gente agradece, inclusive, as palavras elogiosas aí de todos vocês pela entrevista que nós estamos realizando aqui. Mas é o seguinte, governador, o pessoal do Morar Melhor, por exemplo, está vendo agora viaturas da polícia lá, né? Eles estão com medo, chega a levantar a possibilidade e quando acabar a eleição, vão sumir essas viaturas? Ou é para fazer agora um trabalho para efetivamente a polícia chegar e ficar? E é bom ouvir isso, sabia? É bom ouvir, né, essa afirmação, né, dos moradores do Morar Melhor, né, e também do Orgulho do Madeira, que já chegou para mim, porque a gente vê que as ações que nós implantamos, né, junto à segurança, funcionaram. A gente passou por esse período capacitando os nossos policiais, nós passamos por esse período comprando equipamentos que faltavam, passamos por esse período, enfim, fortalecendo as nossas polícias. Tanto que a Polícia Civil se tornou a melhor do Brasil em investigações. Aliás, General Lima, né, que é fã da nossa Polícia Militar aqui, o senhor está falando de Polícia Civil, eu estou falando da militar. Mas o General Lima está em Brasília nos assistindo nesse momento. O General Lima é um grande amigo nosso, né? Verdade. Nosso, né? Da Meire também, um oficial que comandou aqui a 17ª Brigada de Infantaria de Selva e que está sempre assistindo aqui o programa da SIC TV, né? Então eu fico muito feliz. Bem, nós treinamos e capacitamos todos os policiais, compramos todos os equipamentos, né, fortalecemos o salário, o começo desse fortalecimento, né, e a gente vê então, criamos de novo, né, ações para que nossas polícias pudessem estar nas ruas, com veículos novos, e isso, graças a Deus, aconteceu. Então as polícias chegaram lá para ficar? Para ficar, e mais do que isso, né, nós vamos construir uma unidade que vai atender próximo a esses locais, uma unidade da Polícia Militar, né, para poder trazer tranquilidade para a população que já sofreu muito ali. Né, a gente conseguiu chegar ao patamar que gostaria. Nós temos uma polícia militar muito forte, polícia civil muito forte. Né, nós temos a polícia investigativa, corpo de bombeiros muito forte. E eu não posso esquecer também dos policiais penais, que mantêm a calma e o controle das unidades penais aqui do nosso estado. Não vai sair, não. É uma constante. Isso já é um compromisso que, inclusive, o próprio comandante-geral, Coronel Padilha, que está trabalhando muito bem, né, já afirmou que elas não sairão do local. Governador, se reeleito, como o senhor vai lidar com a questão do garimpo no Rio Madeira? Veja bem, o garimpo, a gente tem que lutar contra tudo que é ilegal. Entretanto, né, a gente tinha criado uma lei, e é bom que todos saibam, uma lei que, na verdade, era um decreto lá de 95, né, que foi feito pelo governador à época, né, e eu decidi, né, criar regras diferentes que foram trabalhadas durante um ano inteiro para que a gente pudesse ter, né, esse trabalho do garimpo sem trazer prejuízo à natureza, ao nosso rio, bem como também às encostas. Porque o problema todo é ilegalidade. A ilegalidade, ela leva aos problemas. Então, eu vi o sofrimento dos garimpeiros, mas também vi o sofrimento de pessoas que moram próximas às margens, que estavam tendo seus lotes caindo, né, sendo derrubados, né, pelo garimpo ilegal. Né? Então, a gente estava tratando disso com muito cuidado. Entretanto, depois de ter sido feito, né, um decreto, ter passado, né, tudo direitinho, houve então a reversão por ação da Justiça. Então a gente teve que voltar atrás. Da forma como nós havíamos planejado, havia um local específico para que se usasse
né, os produtos sem danificar, né, os rios, garantindo a segurança e o trabalho dos garimpeiros, que foram dos responsáveis pelo surgimento do nosso Estado, pelo fortalecimento do Estado. Então, eu vejo que é algo que a gente precisa trabalhar em conjunto. Estive com eles recentemente, eles estavam sofrendo em razão das explosões que fizeram nas dragas deles, pessoas que perderam tudo. Então, é algo que precisa ser tratado com muito cuidado, lembrando que isso é uma ação federal, né? Não é estadual, mas nada que o governo do estado não possa conversar com o governo federal e encontrar um meio de atender tanto o meio ambiente, respeito, né, às terras e, ao mesmo tempo, respeito ao garimpeiro. Está na hora de mais uma mina linda, viu? Sim. Sua garganta está acabando. Governador, transposição. Nós temos muita gente aqui que está nos acompanhando e que está aguardando o avançar da transposição. Cada caso é um caso. A gente percebe que no governo federal existem algumas dificuldades, parece que não há, assim, por parte da comissão, aquela boa vontade de aprovar tudo que chega lá. Depois, quando vão para a justiça, o juiz, na hora, manda avançar. No governo anterior ao seu, existia uma pequena estrutura ali na Procuradoria, só preocupada com a questão da transposição, e ajudou muito. Eu estou falando porque eu tenho ouvido muito isso dessas pessoas, desses interessados. No eventual segundo governo, não dá para voltar aquela estrutura de uma, duas pessoas na Procuradoria só para tratar desse assunto e fazer a coisa efetivamente acontecer? Vamos levantar. Porque caiu muito nos últimos anos o avançar da transposição. O que aconteceu é que todos aqueles com direito de transposição, né, eles entregaram as suas documentações, entregaram os comprovantes, foi feito um trabalho lá atrás. Acredito que por isso havia uma comissão, um trabalho dentro do Estado para poder levantar todos os documentos. Esses documentos eles foram encaminhados, né, ao governo federal. Tem um órgão específico que fica também aqui no Estado, que recebeu todos esses documentos. Mas é algo que nós vamos levantar para ver se há necessidade de criação, já que todos aqueles que buscam a transposição, né, e eu vejo que é algo extremamente importante para o Estado, porque se há transposição, né, os recursos que estavam sendo utilizados por aquela secretaria, né, para pagamento, alivia a folha de pagamento. Isso é bom para o Estado de Rondônia, é bom para todos nós, né? Então, vou ver se há necessidade, né, da gente construir isso daí. Vou conversar com a Procuradoria do Estado, para ver se há necessidade, né, tratar desses assuntos. Eles estão se sentindo um pouquinho órfãos, governador. Entendi. Eles não têm conseguido. Lá em Brasília, que deveria ser dada atenção a eles lá, isso não está acontecendo. Não está acontecendo lá. Então, talvez o Estado, aqui, assumindo essa parte, ajude bastante. Eu recebo aí essa sugestão, né, entendi agora, eu recebo essa sugestão, né, da gente trabalhar em cima disso. Eu vou começar com a Procuradoria já amanhã, aproveitar para a gente ver se consegue, né, encontrar essa solução. E algo que eu gostaria de dizer também é que eu conversei com alguns, né, que querem essa transposição, lógico, né, todos querem, né, e eu fui a Brasília em 2019, falei com o presidente Bolsonaro à época, né, vários representantes de sindicatos, inclusive, estavam presentes. Não sabia que eles estavam presentes e eles assistiram da forma como eu tratei, né, como eu lidei com esses dados, né, junto ao presidente, junto ao ministro da Economia, né, e saíram todos felizes, porque o presidente falou, não, eu vou fazer, né, o documento já autorizando a entrega dos documentos. Entretanto, um ano depois, né, foi trabalhado, fez realmente, veio, né, a pandemia. E o que acontece? Isso atrapalhou muito as ações do governo federal. Faltou um clips já indeferido. Eu quero aproveitar e falar para todos aqui que eu também sou um dos que busca a transposição. Também sou, né? Então, eu também tenho esse interesse que aconteça. Não só para mim, sei que vocês também têm,
mas também para a melhoria das condições do Estado. Governador, tchau poeira. Esse é um programa que tem ajudado muito, mas aí eu lhe pergunto, isso é só ano de eleição ou vai continuar? Não, Tchau Poeira foi criado em 2019. Né? A gente queria ter começado ele em 2019. Mas aí a gente teve que adiar por 2 anos. Não me diz por quê. Eu não posso mais falar por que é, né? A gente teve que adiar por 2 anos. Houve uma gripezinha aí. Houve uma gripe, né? E a gente teve que adiar por 2 anos o Tchau Poeira. Mas olha só que coisa bacana. Né? No primeiro ano, ainda que sem recursos, a gente tinha um problema sério ali, aqui, por exemplo, em Porto Velho, na Estrada do Belmont. A Estrada do Belmont, ela é uma estrada municipal. Só que aí nós conversamos à época, pegamos, né, todo o documento e fizemos a Estrada do Belmont. Se a gente for lá agora, ela está boa. Aí tem uma senhora que mora na Estrada do Belmont, a dona Maria Garimpeira, né, há 40 anos. E a alegria dela, da última vez que eu falei com ela foi o ano passado, a alegria dela é que ela não acreditava que um dia fosse ver o asfalto, né, dali, né, e ela vendo um asfalto de qualidade. Ali surgiu o Tchau Poeira. Foi ali que eu pensei, por que a gente não pode fazer ruas municipais também? Isso foi sendo trabalhado depois, né, dentro da Casa Civil, dentro do DR, eu passei aos secretários essa ideia, e aí virou o Tchau Poeira, né, que hoje é um projeto que não tem como parar. Eu quero ver, né, porque, olha só, nos próximos 4 anos, eu quero fazer muito. Eu e o prefeito Dom Chaves, a gente quer asfaltar 100% de Porto Velho. Eu e o prefeito Isaú... Governador... É possível. De toda a área urbana, sim. Eu e o prefeito Isaú... É um desafio, hein? É um desafio. A gente quer asfaltar 100% de Ji-Paraná. Eles querem e eu vou apoiar. Então, junta o orçamento do Estado com o orçamento municipal. Então, fortalece. É possível. Uma vez que, inclusive, o orçamento do Estado subiu bastante. Né? E com o apoio, a gente conseguiu eleger muitos deputados federais dentro do partido e de partidos aliados. Então, com esses 6 deputados federais, podendo apoiar na vinda de recursos federais, isso tudo fortalece, tudo muda de cara, tudo fica mais fácil. Né? Então, o diálogo que eu não conseguia ter vai ser diferente agora. Além disso, nós temos uma bancada estadual de apoio ao governo muito grande também agora. Grande, não posso falar muito grande. Um grande número de deputados estaduais aliados. Então, isso tudo vai facilitar. Então, a gente quer fazer o Tchau Poeira. Nós vamos trabalhar muito nesses próximos 4 anos. Por isso que eu peço, vote 44, né, Coronel Marcos Rocha, né, para a gente poder continuar. E depois desses 4 anos, eu quero ver o governador que vai ter coragem de deixar de fazer o Tchau Poeira. Porque é algo que é fixo, não tem mais. Olha só, nosso tempo está correndo, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta para o fechamento dessa sabatina com o governador e candidato Marcos Rocha. Meire Santos. Intervalo, voltamos em instantes. Governador, eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor que eu fiz ontem para o seu oponente. Eu pedi para ele dar uma nota para o senhor como governador. Qual é a nota que o senhor daria para Marcos Rogério como senador? Eu não ouvi a nota dele, mas acredito, pelo que ele tem falado. Não. Acredito pelo que ele tem falado e o comportamento dele deve ter dado uma nota muito baixa. Foi meio abaixinha. Não tem problema, mas para ele, como senador, eu dou 10. Ele mesmo disse que é nota 10, né, que foi o senador mais bem avaliado, né, com a nota máxima. Então, por isso que é bom ele continuar senador, né? E eu continuo governador do estado de Rondônia. Bom, o tempo está esgotadíssimo. As suas despedidas, candidato, governador Marcos Rocha, muito obrigado pela sua presença. 1 minuto para o senhor. Obrigado
esse trabalho que a gente tem desenvolvido no Estado, ele é um trabalho muito sério. Não dá para a gente voltar para trás, não. Não dá para a gente abrir mão de tudo que a gente já fez, né, e vir alguém e destruir tudo que foi feito, alterar tudo que foi feito. Hoje pode-se fazer muitas promessas, né, mas nós estamos executando, né, tudo aquilo que a gente tem feito e até o que nós nem falamos lá atrás. Eu quero falar para você, cidadão, você cidadã, que um dia me perguntaram aqui na SIC TV, qual é a sua prioridade? Eu pensei em muitas coisas ali num segundo, né, de ideias na minha cabeça. Mas o que é a prioridade mesmo, e que eu respondi lá e que respondo aqui, a minha prioridade é você. É você que está assistindo aqui agora, né, são os seus filhos, os seus irmãos, seus pais, seus netos, enfim, os sonhos, tudo aquilo que a gente sonhou aqui para o nosso Estado. Então, eu peço o voto para o 44, porque eu tenho certeza do que eu estou falando, né? Não se trata de arriscar, não, gente. A gente não pode arriscar. Não existe mais cópia de número lá e cá. Mudou tudo. Agora é 44 aqui. É 44 aqui no estado de Rondônia, né? E eu sempre falo, né, e vou falar aqui, eu digo é 44 aqui, o coronel aqui e o capitão lá, né, para que a gente consiga seguir em frente no desenvolvimento do nosso estado. Eu respeito todos os pensamentos, mas eu tenho certeza que hoje a gente vai conseguir se fortalecer. Obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Quinta tem debate na Rede Amazônica, o senhor vai? Estarei presente, quinta-feira. Meire Santos. Obrigada, Coronel Marcos Rocha, candidato à reeleição aqui por Rondônia. Obrigada a você de casa. Boa noite. Boa noite, Feliz, Boa noite. Hoje, amanhã. E sempre, boa noite. Boa noite.